Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e bora finalizar a nossa playlist de programação orientada a objetos com PHP Attributes. Agora que a gente tem toda aquela base do Reflection API, a gente vai ver o último tema que eu queria passar aqui, que é a parte de attributes, beleza? Então, antes de começar esse conteúdo, bora lembrar que esse canal é apoiado oficialmente pela JetBrains com as melhores ferramentas para programadores. Então, se você não conhece as ferramentas da JetBrains, adquira e seja um programador de alta performance. Sem mais delongas, bora para o conteúdo. Bom, galera, então beleza. Então a gente vai começar a falar de PHP Attributes, tá? Eu tô com o meu terminal aberto aqui. E antes da gente começar de fato, né, é bom lembrar que os, adri- os, É bom lembrar que os atributos chegaram na versão 8 da linguagem. Os atributos vieram para dar mais poderes para o PHP, tá? Então, aquela parte de metaprogramação que a gente não tinha antes no PHP, cujo algumas linguagens já têm, como C Sharp, Java, né? Annotations, decorators, essas coisas o PHP não dava suporte. E o PHP decidiu chamar esses annotations, esses decorators, né, de atributos, tá bom? Então a gente vai aprender metaprogramação aqui, tá? Então a gente pode aplicar esses atributos em classes, classe anônima, propriedades, constante, métodos, funções, closures, parâmetros e métodos de funções, tá? Eu vou fazer o seguinte, para fazer um exemplo prático aqui, eu vou abrir aqui e vou... Na verdade, eu vou abrir um site aqui antes de começar, do Symfony, symfony.com/doc/current. Eu acho que tem a parte de routing.html. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui aonde o Symfony já está explorando esse recurso, tá? Esse cara aqui mesmo. Então vocês podem ver aqui já que o Symfony atual, né, a versão 6.3 aí, ele já está explorando esses atributos, que é o quê? É como se fosse aquele comentário que faz em cima da classe, só que de um jeito mais clean, né? E aí aqui esse route E aí aqui esse route, basicamente, é esse cara aqui, ó, esse route, tá? Que tá vindo de Symfony Component Routing Annotation Route, tá? Então esse attribute basicamente é uma classe ali. Vocês vão ver depois. Ele é uma classe que a gente pode anotar outras classes, métodos, atributos. Vocês vão ver. É bem tranquilo trabalhar. Nesse caso aqui, a gente teria um controlador aqui, um blog controller, né? E ao invés de a gente ir lá no arquivo de rotas, declarar a rota e tal, em cima do método list aqui, a gente já fala, ó, route, então a rota para acessar essa action, vamos falar assim, né? É barra blog com o nome blog underline list, tá? Então, ele não precisa ir lá no arquivo de rotas e declarar. É só ele fazer essa anotação, vamos falar assim, é só ele pôr esse atributo que já vai dar esse poder para a aplicação. Então o Symfony já está explorando demais esse recurso e a gente vai aprender aqui do zero, né? Como a gente trabalha com os atributos e a gente vai fazer um exemplo prático de validação, beleza? Então, qual que é as vantagens aqui dos atributos, né? Então, os atributos vêm para substituir os antigos docblock. Ele vem para substituir, a princípio, tá? Então, ele vai vir com as vantagens, com as seguintes vantagens, né? Ele tem o suporte nativo, já a linguagem, não vamos precisar instalar uma outra lib para pegar o docblock de uma forma melhor, não. A Reflection API já vai pegar as informações certinha para a gente. Então ele tem um metadado mais estruturado, né? Você pode ver a forma que escreve aqui. Route, abre e fecha parênteses, parâmetros, parâmetros, parâmetros. É um metadado bem mais estruturado. Então ele é mais performático. Para fazer uma refatoração é mais seguro do que os docblocks.
ele é mais explícito e ele dá um suporte melhor para ferramentas, né? IDEs, analisadores estáticos, enfim, tá bom? Então tem um uso excelente de attribute, que é quando a gente usa DTO, né? Que são os Data Transfer Objects, que são objetos que precisam estar validados antes de serem persistidos no banco, né? Então a gente vai conhecer esse conceito aí. Vou fazer o seguinte, já deixa eu fechar aqui. Eu já estou aqui, ó, no meu diretório de projetos. Então eu vou fazer aqui, ó, mkdir php attributes. Vamos criar esse diretório aí. Vou entrar nele. Vou dar um composer init. Vou dar vários enters aqui. E aí eu já vou... deixa eu já dar um touch aqui em ponto git ignore. E aí eu já vou abrir ele aqui com php storm. Ponto. Então, beleza. Enquanto ele vai fazendo a leitura aqui do meu projeto, já até fez. Eu vou jogar para a direita aqui, né? Meu toque especial aqui. Jogar isso aqui para cima. Isso aqui. Beleza. No git ignore, o que, que eu vou colocar aqui, ó? .ds store, .idea, /vendor, tá? Isso aqui é sempre bom. Para caso você for versionar, não subir isso para o GitHub, tá bom? E aí, beleza. Então, o que, que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer agora já é aqui no autoload, ao invés de ter isso aqui para olhar, esse namespace para olhar para src, eu vou fazer app, tá? Igual do Laravel aqui, igual de outros frameworks também. E aí eu vou dar um composer du, que é a abreviação de dump autoload, tá? E já vou instalar o nosso var-dumper aqui, né? O nosso famoso DD. Então, composer require symfony var-dumper --dev. Então, beleza, vamos já começar esse projeto estruturado, né? Vamos falar assim, esse mini projeto estruturado. Então, o que que eu vou fazer? Dentro de SRC, eu vou criar um diretório aqui que vai chamar DTO. Você poderia chamar de Data Transfer Object e tal, mas eu vou chamar de DTO. É a mesma coisa aqui, tá? E aqui dentro de DTO, eu vou criar já aqui uma classe que vai ser o User Registration. Então, a gente vai simular a validação de um cadastro de usuário, né? Então, antes de validar, antes de cadastrar, a gente vai validar. E se passar pela validação, a gente deixa cadastrar, vamos falar assim, tá? Só que essa validação vai ser toda feita por atributos. Aí a gente já vai ter um conhecimento avançado de atributos, beleza? Então, a nossa user registration aqui, eu vou pôr aqui o nosso... eu ia pôr o declare strict types aqui, mas antes de pôr declare strict types, vamos fazer algumas configurações aqui. Dentro do require, que a gente não tem ainda, vamos montar o require aqui, ó, tá? PHP, a gente vai informar qual a versão do PHP que a gente vai trabalhar, que vai ser a 8.2, tá? Vou salvar aqui. Aqui ele já pegou embaixo, só que eu vou vir aqui também em settings, nas configurações, ele já pegou automaticamente aqui, tá de boa. Agora, quando eu vier aqui no user registration e colocar o declare strict types, ele já aparece aqui, beleza. Nossa ideia já tá toda configuradinha, tá bom? Namespace já pegou certinho, beleza. Então, vamos começar aqui. Eu vou criar aqui uma class user. Eu vou criar aqui um método public function underline construct, que é o nosso método construtor aqui. E aí, a princípio, eu vou trabalhar só com public string user e public string e-mail. Vai, só esses dois
para fazer validação, já vai dar um exemplo muito bom. E aí, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar read only aqui e read only aqui, tá bom? Mas, se você tiver no PHP 8.2 acima, você pode pôr o read only aqui e ele já pega para os atributos. E eu não quero que ninguém mais estenda dessa classe, então vou pôr um final. Essa aqui é minha classe final. Então, read only, né, para não deixar alterar os valores que forem atribuídos depois que instanciar, né? Então, deu new, passou os parâmetros, já era, não muda nunca mais esses valores. Final, ou seja, ninguém consegue dar extends nesse cara, tem que usar esse cara no meu sistema e pronto, que é uma class, tá? Isso aí é bem tranquilo, orientação a objetos, basicão. Agora a gente vai criar o arquivo de inicialização. Então a gente vai chamar ali no. Vou chamar o arquivo de app, vou dar um touch em app.php. E a gente vai chamar esse cara aqui, ó. Seguinte, vou abrir a tag PHP. Vou fazer o nosso declare strict types. Vou dar o meu require ans underline dir para ele pegar o diretório atual. E vai até o vendor autoload PHP. Certo? Beleza. E aí a gente já vai fazer aqui, ó, se from user registration é igual new user registration, tá? Então ele já vai pedir os parâmetros ali. Antes de eu passar, eu só vou simplificar para ele dar o use lá em cima. Eu gosto dessa parada mais para cima aqui, ó. Beleza. E aí a gente vai passar os parâmetros aqui. Então, vou colocar aqui que o user vai ser o admin, por exemplo. E o e-mail vai ser, sei lá, admin@admin.com. Só para a gente ter um caso feliz aqui, para a gente dar um DD e ver como que está a estrutura desse objeto por enquanto, tá? Então, vou dar um php app php aqui, ó. Então, a gente vê que a gente tem um objeto do tipo user registration que público, né? Como tem um maisinho aqui, a propriedade é pública. Se tivesse um hashtag aqui, ia ser protected. Se tivesse um menos, ia ser private. É bom saber essas anotações, tá? Então tem a propriedade pública user, já com o valor admin, e a propriedade pública e-mail com o valor admin@admin.com, tá bom? E aí a gente usou o read only, né, justamente para deixar essas propriedades imutáveis, ou seja, só é permitido informar os valores no ato da criação, só nesse momento aqui, tá? Depois, se tentar alterar o valor, não é possível, tá? Se você tentar fazer tipo user registration name ou name não, user, né? Igual, sei lá, aqui a IDE já vai reclamar, não dá para fazer isso por causa do read only, tá? E ele é seguro também para trabalhar com modificações via Reflection API. Eu expliquei isso nas aulas anteriores, tá? Bom, então vamos criar um attribute personalizado, tá? Que vai funcionar como uma validation rule, né? Uma regra de validação para nossa classe user registration, tá? Então eu vou criar um novo diretório chamado validations, tá? Então aqui no SRC, vou criar aqui, ó, validations. E dentro do Validations, eu vou criar um outro diretório para ficar bem organizado aqui, chamado Rules, que vão ser as nossas regras, né? E aí eu vou começar criando aqui, ó, a seguinte regra, tá? Required. Required PHP. Então, vocês vão ver como que ela vai trabalhar. Já deixa eu pôr o declare strict types aqui. E eu vou usar ela em forma de attribute. Então, basicamente, pode ver que é uma classe required. A única diferença é que acima dela, bem acima dela aqui, a gente vai pôr hashtag, abre e fecha colchete, e a gente vai falar que é um contrabarra attribute. Isso aqui é um attribute, ou seja, essa classe vai se comportar como um atributo,
entendeu? Beleza. Então, agora que a gente definiu esse atributo chamado required, o que que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no user registration e chegar aqui, por exemplo, acima da propriedade aqui, tá? E falar hashtag, abre e fecha colchetes, required. Chama ele aqui, tá? Vou dar um enter aqui, mesma coisa aqui. Qual que é a ideia? A ideia é, tipo, a gente validar se esses campos estão sendo passados mesmo ou não, entendeu? E aí ele automaticamente vai chamar essa classe quando bater nesse atributo aqui. É basicamente isso, tá? Ele vai chamar esse attribute, que é uma classe por trás dos panos, tá? Agora a gente vai precisar de uma classe que vai ser responsável pela validação. Então vamos chamar ela de validator. Eu vou deixar ela bem aqui na raiz do validations. Eu acho que vai fazer sentido, tá? Vou chamar ela de validator. Então já vou pôr logo o declare state types aqui para não errar. Sempre trabalhem com tipagem forte, tá? E aí aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um private array de errors. Vai ser um array vazio aqui a princípio, tá? Onde a gente vai guardar todos os erros encontrados. E aí eu vou fazer uma função aqui, ó, public function validate. Vai receber um objeto, tá? Um object. Vou pôr aqui cifrão object. Não vai retornar nada. Aí começa a nossa brincadeira, tá? Por quê? A gente vai montar a gente vai montar nossa validação aqui via Reflection API. Vocês vão ver que legal isso daqui, tá? Então, a princípio, só vou fazer assim, ó. Reflector vai ser um new contra barra reflection class. A gente já conhece esses conceitos aqui, tá? E se eu der um DD aqui nesse reflector, a gente tem uma instância de reflection API que está inspecionando esse objeto que está passando no parâmetro, tá bom? Já vou deixar um outro cara pronto aqui, antes que eu me esqueça, que é um public function get errors, tá? Vai retornar um array aqui, que é basicamente o nosso this errors, tá? Beleza. A princípio, eu só tô dando um DD aqui para a gente ver o momento que vai chamar essa parada aqui, tá bom? Então, lá no nosso app, o que que a gente vai fazer? Ó, eu vou tirar esse DD aqui e a gente vai fazer assim, ó, cifrão validator vai ser um new validator, tá? Já deixa eu simplificar ele para ele ir lá para cima. Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Validator no método validate, certo? Vai passar quem? O user registration. Eu quero fazer a validação desse cara aqui, tá? E aí eu vou jogar numa variável aqui, ó, errors. Vai que tem erros, né? Validator get errors, tá bom? Então, se tiver erros nessa variável, eu vou dar um print R aqui, ó, sem precisar fazer if, sem nada. Eu só vou estar printando essa errors aqui, tá? E aí, o que que acontece? Eu, a princípio aqui, vou passar vazio e vou passar vazio aqui, tá? A princípio. Aliás, eu vou deixar preenchido aqui por enquanto, porque nesse momento a gente está dando um DD lá no momento de validar, né? Na Reflection Class. Então, a gente vai ter que ter uma inspeção do objeto user lá, tá? Ó, inspeção do objeto user registration, tá? Então, a gente está no DD aqui da Reflection Class, o name, ó, user registration, tá falando os modificadores que ela tem aqui e tal, então beleza. Então, o que eu quero que vocês reparem é o poder da Reflection Class do PHP. Ele consegue demonstrar tantas propriedades, né?
que é as partes de Reflection Property, tá vendo? Tá mostrando as propriedades aqui, ó, do tipo Reflection Property, quanto os atributos também, que tem o Reflection Attributes aqui, tá? Ó, Reflection Attributes, tá? Então ele mostra também os atributos que está sendo aplicado aqui. Então a gente consegue muito mais fácil é, inspecionar e pegar esses valores do que os DocBlock, os antigos DocBlock, tá? Então agora, antes de continuar a implementação do Validator, a gente vai precisar criar duas interfaces, tá? Então vou criar uma interface chamada Validator Interface e Validation Rule Interface, porque no momento que a gente iterar nas propriedades da instância da Reflection Class lá, a gente vai querer apenas attribute que implementa a interface Validation Rule Interface, por exemplo, que obriga a implementar o método getValidator, que obrigatoriamente retorna uma validation interface. Parece complexo, mas a gente vai fazer com calma e vai dar tudo certo. Então vamos começar criando essa interface aí. Então dentro de validation rules aqui, ó, vou seguir um padrãozinho meio de framework. Então dentro de rules, eu vou colocar um novo diretório aqui, ó, chamado contracts. Esse contracts geralmente fica interfaces, tá? Então dentro de contracts, eu vou colocar aqui, eu vou colocar como classe, mas quando eu falar interface, ele já vai mudar. Então, eu vou chamar de validation interface. Ah lá, ele já muda o template só de falar a palavra interface, tá? Então, a única coisa que vai ter aqui, nem precisa pôr declare strict types aqui, ele aceita, mas não precisa nesse caso. É public function validate, tá? Vai ser um mixed, um valor aqui, tá? Então, beleza. Quem implementar essa interface vai ter que implementar o método validate. E também o que eu quero deixar pronto aqui é a length validator, né? Length validator interface aqui para validação de tamanho. Já vou deixar no esquema aqui porque a gente vai fazer essa validação também. Como eu já estou com a mão na massa das interfaces aqui, eu já vou deixar ela pronta aqui, ó. Length validator interface, tá? Então, a única diferença aqui, quando a gente vai validar, tipo, se é required ou tamanho, vamos falar assim, aqui a gente tem um public function validate, tem um mixed de value, aí a gente tem um int cifrão min, qual é o tamanho mínimo, e um int cifrão max, tá? Basicamente isso que a gente vai usar para fazer a validação de qual é o mínimo aceitável, qual é o máximo aceitável quando implementar essa interface aqui. Parece obscuro, mas aos poucos vai começar a fazer sentido. E agora, a gente vai criar a Validation Rule Interface que vai ficar no mesmo diretório do contracts ali. Então, só para ficar claro aqui, ó, a gente fez o Validation Interface, tá? Que vai ser a nossa geralzona, que a gente vai fazer um filtro por ela também lá na hora que estiver loopando lá na Reflection API. A gente fez a Length Validation Interface, que é o contrato para quem faz validação de tamanho. O tamanho mínimo tem que ser X caracteres, tamanho máximo X caracteres, tá? E aí a gente vai ter uma outra aqui, tá? Que vai ser o Validation Rule Interface, tá? Então, nesse caso aqui, quem implementar essa interface vai ter que public function get validator. Tem que implementar esse método aqui, que vai retornar um validation interface ou um length validation interface, tá? Pode retornar ou um ou outro, beleza? Hum, então, eu tenho,
eu já falei disso, né, de contracts aqui. É bom você ter essa estrutura e conhecer esses nomes, tá? Porque pode ser que você encontre em alguns frameworks que já comece a ficar fácil identificar. Então, quando você vê no framework contracts, só para reforçar, vai ser um diretório que vai ter interface. Quando você vê concerns, né, concerns, aí é um diretório que vai ter traits, tá? Então, é, é bem bom a gente ter esse conhecimento aí, tá? Então, vamos criar as classes de validação aqui, de fato. Então, eu vou criar as classes Required Validator, Length Validator e Email Validator, que são as classes de fato que vão fazer a validação ali, tá? Então, para esse vídeo, eu acho que não precisa fazer mais que isso, mas você já vai ter uma base para fazer qualquer tipo de validação, tá bom? Então, eu vou fazer uma estruturinha aqui, ó. Dentro de validations que a gente já tem, eu vou criar um outro diretório aqui. Opa! Vou criar um outro diretório aqui, chamado validators, tá? São meus validadores. E aí, dentro de validators, a gente vai começar a criar esses validators aí, esses validadores. Eu vou começar aqui do required validator. Vocês vão entender a ideia depois que eu fizer o primeiro, com certeza. Já vou pôr meu declare strict types aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou falar o seguinte: implements, esse cara aqui, ele vai implementar quem? O validator interface. Opa, peraí. Eu chamei de validation interface. O ideal seria validator interface aqui. Vamos trocar o nome. Dá um Shift F6 aqui no PHP Storm. Então a gente troca facilmente aqui por validator interface, tá? E aí, beleza. Então a gente pode implementar aqui o validator interface, tá bom? Como eu estou implementando esse método, obrigatoriamente eu tenho que implementar o método validate. Se eu der um Alt Enter aqui no PHP Storm, Enter de novo, ele já me mostra os métodos que tem que implementar, Enter de novo, e ele já adiciona aqui para mim, tá? E aí basta eu implementar. Na real, esse método aqui, ó, ele deveria retornar para a gente, a assinatura desse método, na verdade, ele deveria retornar um bool aqui, tá? Se validou ou não. Então, essa implementação aí, ela vai ficar mais segura, tá? Mais prática e mais coesa com o que a gente vê atualmente. Então, como que a gente valida se é obrigatório? Ele não pode estar vazio nem nulo. Então, eu dou um return diferente de empty desse value. Então, a gente já acabou de fazer uma validação. Então, isso aqui já verifica se não é nulo, se não é vazio, tá bom? Então, agora a gente vai implementar o método getValidator na classe de atributo required, tá? Então, eu vou lá nessa classe de atributo nosso, que é a required PHP, esse cara aqui, ó, tá? Então, a gente vai implementar isso aí, tá? Como? Como é uma classe, a gente tem todo o suporte do implements, tá? Como é o required, então, se não é o required de tamanho, é só required, então eu vou usar a interface validation rule interface, tá? Então a gente vai ter aqui o public function get validator. Para não precisar escrever na mão aqui, eu posso vir aqui e fazer aquele mesmo esqueminha. O PHP Storm já me dá a estruturinha aqui e eu só implementar, tá? Então, o que eu preciso retornar aqui nesse get validator, na verdade, é retornar um required validation, required validator, tá? Então, eu vou dar um return aqui, ó, em new required validator.
eu preciso retornar alguém que retorne esse tipo aqui, ó, essas interfaces, que implementa essas interfaces, tá? Então, de uma forma extremamente simples, a gente já fez a implementação de um atributo que vai verificar é, se aquele campo é obrigatório ou não, ou seja, se ele é diferente de nulo ou vazio, tá? Então, vamos finalizar o método validate da classe validator, tá? Então, a gente vai acessar essa classe validator aí. Deixa eu acessar aqui, ó, validator. E agora a gente vai fazer a reflexão aqui. Preciso que vocês prestem muita atenção, tá? É um pouco complexo, mas eu vou comentando o código e eu creio que vocês vão entender, tá? Nesse momento aqui, vocês repararam que aquela hora lá, quando a gente... Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente chama esse validate passando esse registration, na verdade, dentro desse validate, né? A gente tem um método aqui que desse método aqui a gente vai inspecionar via Reflection API esse objeto, tá? Paramos aqui, é agora que a gente vai fazer a nossa validação de fato, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos por parte, tá? Vou até minimizar aqui para ficar bem cheio a tela, para não ter dúvida. Então, eu quero pegar todas as propriedades, tá? Que a gente conseguiu inspecionar desse objeto. Então, vou fazer um for each aqui, tá? Em reflector get properties, que a gente já sabe disso de outras aulas, que a gente já aprendeu, as property. Olha como fica mais fácil entender o que está acontecendo quando você vê antes os conceitos de Reflection API, tá? Então agora eu vou pegar todos os atributos aqui, tá? Como que eu pego? Cifrão attributes vai ser o quê? Property, né? Get attributes, a gente não viu ainda, mas a gente já tem o conhecimento para entender o que faz. Eu estou pegando todos os atributos desse objeto que a gente está inspecionando, tá? Porém, eu quero filtrar alguns atributos específicos, tá? Então, como eu faço isso? Vou dar um Enter aqui e vou usar name de parameter, né? Os parâmetros nomeados, né? Que são do PHP moderno aí. Então, vou dar name. Então, eu quero aqui validation, validation rule interface, 4.class, tá? E de flags aqui, ele já até chamou aqui para mim, de flags, eu quero que seja uma instância de atributo, tá? Ele precisa ser uma instância de atributo e implementar essa interface. Então, eu vou pôr aqui, ó, reflection attribute 4.instanciove, tá bom? Então, ele tem que ser uma instância de attribute, tá? E ele tem que implementar essa interface. Se os atributos não implementar essa interface e não for um attribute, eu não quero. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então agora eu tenho todos os atributos do tipo específico que eu quero. Agora que eu tenho isso, parece uma gambi, mas confiem, tá? Eu vou fazer desse jeito para ficar bem claro para vocês. Agora que eu já tenho esse array aqui dos atributos específicos, eu vou fazer um outro for each aqui dentro, tá? Eu vou iterar nele de novo, nesses atributos aqui. As attribute, tá? E aí agora vai começar a nossa validação. Então, cifrão validator cifrão attribute new instance. Eu vou gerar uma nova instância. E get validator, que é o método que a gente tem lá. Aqui a ideia não vai achar, mas tem. Esse método existe que a gente sabe porque a gente está usando a interface que obriga a implementar esse método, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Se cifrão, cifrão não, exclamação, que eu quero negar, né? Então validator, validate. Então se der falso isso aqui, tá? Que é uma validação que a gente vai fazer. Espera aí que eu vou complementar já isso aqui, tá? Então, se der ruim aqui, se retornar false, eu vou aqui embaixo
adicionar na nossa variável de erro lá, tá? Então, dentro desse validate aqui, ó, a gente precisa passar, que a gente sabe que ele vai precisar aqui, uma instância que a gente vai fazer assim, ó, cifrão property get value de quem? De cifrão object, desse cara aqui que a gente tem aqui em cima, tá? E aí, logo aqui, ó, que a gente ainda tá dentro do validate, porque esse validate ele pode ser do tipo de tamanho ou do tipo. ah, aliás, ele pode ser do tipo required, que ou seja, não pode ser nulo nem vazio, ou ele pode ser ainda daquele tipo de que tem mais dois parâmetros, o min e o max. Lembra que a gente fez as interfaces? Então, para casos de min e max, eu preciso ter argumentos. Então, eu vou dar um vírgula aqui, vou fazer um spread aqui, ó, que é para espalhar esses argumentos. Cifrão attribute get arguments. Eu tenho que fazer isso, senão naquele tipo de validação dá ruim, tá bom? Naquele tipo de min, max ou qualquer outro tipo que tenha mais parâmetros além do value, tá? Então, aqui dentro, se der ruim, eu pego these errors, tá? Aí eu vou abrir aqui dentro do property get name, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos abrir e fechar o array aqui para a gente adicionar mais valor nele, tá? Parece complicado, mas o código é simples de entender. Aí eu vou fazer um sprintf ao invés de uma string normal, tá? Só para a gente ver uma outra forma aqui de mandar mensagens de validação. Para validação é muito útil esse sprintf, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, invalid value for, aí eu posso pôr porcentagem s que vai entrar uma string aqui, tá? Using porcentagem s de novo, validations. Como eu estou dentro de aspas dupla, eu posso pôr uma simples aqui, tá? Só para a gente saber onde deu ruim. E aí, como eu tenho dois porcentagem s, eu vou precisar passar dois valores, duas strings. Então, vou dar um vírgula. A primeira string que eu vou passar é property get name. E a segunda vai ser o attribute get name. Tá? Então, o que ele vai falar aqui, ó? Valor inválido para... Aí ele vai dar o nome da propriedade usando a validação aqui. Ele vai pegar o nome da validação, tipo required length, enfim, tá? E acabou. Basicamente isso. A gente fez uma regra de validação aqui, tá? A gente já tem o get errors aqui, bonitinho. Então, o que a gente pode fazer? Executar o nosso código novamente e verificar se nossa validação está funcionando, tá? Então, como que está atualmente nossa validação aqui, ó? Aqui eu tô com admin passando, eu vou passar vazio, eu vou passar vazio aqui também, tá? Então, o que acontecer? Ele vai ter que bater na validação de cada campo, ele vai ver que não tá, que tá vazio, né? E vai adicionar no array de erros lá, entendeu? Então, ele vai ter que dar dois erros. Ele vai ter que dar o erro que o user, né, tá inválido, e ele tem que dar o user do e-mail, que também tá inválido, porque eles estão vazios, tá? Vamos ver isso na prática, então. Vamos executar e ver se essa validação vai funfar. Então, PHP, app PHP. Ó, é isso mesmo. Então, ele deu aqui, ó. Dentro dessa variável errors, a gente encontrou erros de validação. Então, no user, né, ele retornou aqui, ó, tem um erro no user, né? Invalid value user using essa validação aqui, tá? Então, invalid value for e-mail, né? Invalid value for user, né? Valor inválido para o usuário usando essa validação. E valor inválido para e-mail usando essa validação de required, tá? Então, se a gente coloca lá o admin e o e-mail aqui, ó, admin@admin.com,
e executa de novo, então um array vazio, ou seja, passaria, deixaria passar, tá? Aí você trata com if, se tiver diferente de... Se você der um count aqui maior que zero, você barra o cara, entendeu? Aí tem várias formas de tratar isso aqui. Beleza, tá? Agora que a gente tem toda a estrutura linda, maravilhosa, o que a gente precisa fazer é só criar as outras validações. Validação por e-mail, validação por tamanho. Aí a gente cria a validação que a gente quiser, tá? Eu vou fazer agora a validação por e-mail. Então, lá dentro das nossas validações, que tá aqui, ó, validations, validators, tá? Eu vou criar agora, meu foco agora é em validator, praticamente. Então, eu vou criar um e-mail validator. Tá? Vou meter o declare strict types 1 aqui. Vou implementar a interface validator interface, certo? Preciso para poder implementar esse método validate, tá bom? E aí, basicamente, como que a gente valida um e-mail? Aí é fácil, né? PHPzão puro. Vamos ver se vocês lembram. Filter var, certo? Filter var. Primeiro parâmetro, o value, que é o valor que a gente está validando. Segundo parâmetro, é uma constante ali de filter validate e-mail, tá? Isso aqui é nativo do PHP. Isso aqui, ele pode retornar um mixed. Tem hora que ele pode retornar um true, tem hora que ele pode retornar alguma coisa. Eu quero forçar que ele vai retornar true ou false. Vou fazer um casting aqui de bool. Aí eu garanto que ele sempre vai retornar um booleano, tá bom? E beleza, aqui já está implementado, tá? Então, a gente está pronto para implementar o método getValidator na nossa classe de e-mail, nosso attribute de e-mail, porque a gente não tem esse attribute ainda, tá? Vai ser um novo attribute que a gente vai colocar em cima da propriedade lá do user ou do e-mail. No caso, vai ser só do e-mail, é um novo attribute que a gente vai colocar. Então, vamos criar esse attribute aí, tá? Ele vai estar em validation rules. Aí, aqui a gente tem o required e aqui eu vou criar um novo attribute aqui, que é basicamente uma classe chamada e-mail, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, já deixa eu colocar o declare strict types e eu já preciso implementar o validation rule interface, que vai me dar o método getValidation para implementar. E basicamente o que eu preciso retornar aqui é um new email validator, tá? Então vou retornar aqui, ó, um return new email validator, tá bom? Simples assim, tá? Já está pronto praticamente. Então, o que, que a gente precisa fazer é adicionar esse novo attribute que a gente está criando. Ah, não está pronto não. Por quê? Aqui eu criei a classe, mas não falei que é um attribute. Muito cuidado com isso, tá? Então, eu ponho hashtag abre e fecha colchete, contra barra attribute, já era. Agora sim, isso aqui é um attribute que eu vou poder usar, entendeu? Um attribute válido. Se eu deixar só como classe, ele não funciona, tá bom? Então agora a gente vai lá no User Registration e coloca esse novo attribute, tá? Então vem aqui, ó, User Registration. A gente pode colocar na frente, enfim, eu prefiro colocar abaixo, tá? Fica mais visível para mim. Então, além de required, também vai passar pelo e-mail. Olha que legal, tá? E esse e-mail aqui, ó, eu acho que eu não importei e-mail, tá? Vou dar um enter, agora ele veio, tá? Então, utilizem assim. Se tiver mais de um attribute para uma propriedade ou método, põe um em cada linha, para visualmente ficar melhor para ler, tá bom? E agora a gente vai testar isso aí, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar um e-mail, sei lá, nada a ver. Então ele vai passar pelo aquele filtro lá e vai ter que dar um erro de validação de e-mail, tá bom? Então deixa eu executar aqui, ó, e-mail. Invalid value for email using essa validação de e-mail, ó, pegou certinho, tá? Se eu tivesse vazio aqui e vazio aqui, além dos erros de empty, ele ia pegar o erro de vazio também,
tá? Então, você vê que e-mail tem 2 erros, tanto do required quanto de e-mail, e no name ali o de required, tá? Então, para a gente matar, a gente vai pôr aqui, vou pôr till aqui no user, e vou pôr aqui, ó, admin@admin.com. Agora, se a gente executar de novo, o array está vazio, ou seja, passou de todas as validações. É muito legal, né, fazer uma validação na mão, assim, tipo, que você pode usar em qualquer tipo de projeto isso aqui, qualquer tipo de projeto, tá? E de uma forma muito bem estruturada, tá bom? E agora aqui, para a gente encerrar, a gente vai fazer a validação para mínimo e máximo de caracteres permitido, tá? Então essa validação exige um pouco mais de atenção, mas nada complexo. Vamos precisar de um método construtor no nosso attribute, tá? Que vai chamar length, o nosso attribute. Então, vamos começar do validador, no caso do length validator aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui em app, validations, validators, aqui dentro, tá? Vamos começar daqui então, ó. Length validator, tá? Então essa classe aqui vai implementar o length. Lembra que eu já deixei pronto length validator interface justamente por causa disso, porque agora a forma de implementar ele é diferente, tá bom? Então, mas não é nada absurdo, por quê? A gente vai contar caractere basicamente aqui, tá? Então vou dar um return aqui, ó, da seguinte forma: tem uma função do PHP que conta caractere, que é o MB strlen, certo? Então, se o MB strlen de value, né, se o tamanho dos caracteres de valor aqui for maior ou igual o min e, né, que tem que estar nesse intervalo, o MB strlen do value for menor ou igual a max. Tem jeito mais fácil de fazer isso e tal, mas eu acho que dessa forma fica bem declarativo, tá? Então isso aqui vai retornar true, vai retornar um booleano, ó. Isso é maior que, ó, isso aqui, ó, é verdadeiro ou falso? Tipo, mbstrlen do value, que vai dar um número, é maior ou igual ao min e também isso aqui é menor ou igual a max? Aqui mesmo o PHP Storm já vai dar algumas opções, será, de melhoria? Mas enfim, desse jeito aqui ele tá bem. Aqui eu pus igual, igual, mas é maior, igual, né? Agora sim, tá? Tem nem opção de melhoria, não, é isso mesmo. É que o sinal estava errado. Esse aqui é maior ou igual ao min, que a gente vai passar ainda, na hora que criar o attribute, a gente vai informar. E também o tamanho é menor ou igual a max, já era, é só isso, tá? Agora sim a gente está pronto para implementar o método getValidator, que é a nossa rule, tá bom? Então eu vou lá no rules, e vou criar uma rule aqui chamada length. Já vou meter o declare strict types aqui, tá? Aqui a gente precisa implementar o validation rule interface, tá bom? Que vai dar o método get validator pra gente, tá? Então, beleza. Então, como que a gente... E aqui não podemos esquecer que isso aqui é um attribute, contra barra attribute. Não pode esquecer, senão não funciona, tá? E vamos fazer... Antes da implementação aqui do getValidator, a gente vai precisar de construtor nesse caso aqui, tá? Então, public function, underline construct, a gente precisa informar que esse cara tem propriedades. Então, o construtor não vai ser obrigatório aqui. Aliás, ele vai ter que ser obrigatório aqui. Tem que passar, quer dizer, quando usar essa validação. Então, vou pôr um public int cifrão min e um public int cifrão max, tá? O valor mínimo, o valor máximo que a gente vai precisar aí, tá bom? E aí aqui a gente dá um return em new length
length validator, tá? A gente só retorna esse cara aí. E boa, tá? Tá pronto o nosso attribute aqui de validação de tamanho, min, max, tá bom? Então, por fim, a gente precisa adicionar esse novo atributo lá na user registration. Bem tranquilo também. Vamos lá. Aí eu vou usar tanto no e-mail. É que o e-mail, como eu já valido seu e-mail, não precisa. Eu vou pôr só no nome mesmo, tá? No usuário. Então, aqui embaixo, né? Preparou aqui, chamou o length. E agora a gente precisa falar min, dois pontos. É como se fosse o construtor dele aqui, tá? 10, vírgula, espaço. Max, dois pontos. 255, por exemplo. Então, eu tô falando que o mínimo é 10 e o máximo é 255. Acho que a gente tinha deixado o nome do usuário tio lá, né? Então, ele vai estourar um erro lá, falando que deu erro nessa validação do mínimo, tá bom? Então vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. É um código um pouco mais complexo, mas recomendo que vocês assistam 2, 3, 10 vezes. Pegou esse conhecimento de attribute, é o suficiente para vocês trabalhar com attribute em qualquer projeto, tá bom? Bom, então aqui tem que dar o erro de validação no tio aqui de mim. Estou usando 3 caracteres, sendo que o mínimo a gente definiu que é 10, tá? Então vamos ver se isso funciona aqui. Ó, e funcionou. Ó, invalid value for user using, ó, a validação de length, tá? Então, deu erro quando ele foi tentar validar o tamanho. Então, vamos colocar aqui, ó, few jobs, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui ainda vai dar ruim. Few jobs zera. Aí, agora passa, hein? E vamos ver aqui, e o array vazio. A mesma coisa no max. Vamos testar se o max está funcionando também. Então vamos supor que o max fosse 11, né? Então aqui eu acho que já ia dar o erro do max que passou, eu creio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, passou. Então ele vai dar o erro do max ali. Tem que dar, né? Aí, ó, deu o erro do max ali, ele bateu no max agora. Se tiver dentro do intervalo, né? Aí eu vou deixar a jobbeira e aumentar para 255 lá o valor máximo. Mais fácil, né? Então, mínimo 10, máximo 255. Então, se a gente executar aqui de novo, agora o array tem que estar vazio. Beleza? Bom, galera, então espero que tenham curtido esse conteúdo. É um conteúdo um pouco mais complexo, mas vai por mim. Vale a pena ver e rever esse vídeo quantas vezes for necessário para dominar esses conceitos, tá bom? E começar a aplicar attributes nos seus projetos, né? Metaprogramação nos seus projetos. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e todos os grupos aí, faculdade, grupo de programação, tá? Para que a galera conheça o meu canal, o meu conteúdo aí, beleza? Eu fico por aqui, forte abraço e bora estudar!